Então, parece-me que essa relação de acessibilidade do direito linguístico, ele só existe na presença do intérprete. O direito também tem que abranger a essas pessoas, né, que possam estar vivendo uma situação que pode, em busca da justiça, não vê a justiça realmente ser feita, de fato. Exato. Tanto é, doutor Mário, que nós temos resoluções recentes de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, trazendo essa relação da pessoa, né, intérprete de Libras. Então, já vejo um avanço, embora um avanço, a gente caminha em passos lentos, mas acho que nós estamos em movimento e é preciso comemorar. Mas a pessoa surda, para ter os seus direitos, né, assistidos, para que ela possa concorrer em pé de igualdade com a sociedade ouvinte, a primeira coisa, a gente precisa lembrar que ele é brasileiro e que esses direitos não se diferem de quem é ouvinte e de quem é surdo. Mas a efetividade da lei só acontece para a pessoa surda na intermediação de um intérprete de Libras. Por quê? Porque eu recentemente descobri, fazendo pesquisa em o meu mestrado, que eu também pesquiso sobre esses desafios do intérprete no judiciário, que todos os atos jurídicos são obrigados a ser realizados em língua portuguesa. E o que isso faz eu refletir? Que mesmo que o juiz, que o advogado, que o Ministério Público saiba Libras, numa utopia minha de que podemos ter uma audiência mediada por pessoas que se comunicam com essa língua, não é possível pela lei, porque ainda que o surdo balance a cabeça e isso seja lido como uma relação de aceitação ou de sim, precisa ser vocalizado em língua portuguesa para que seja ali reduzido a termo a participação dessa pessoa, e o intérprete tem que te falar sim. Então, olha como é o acesso da pessoa surda no nosso Poder Judiciário. Luana, eu até agradeço por você estar disposta a contribuir com informações, mas como o meu público não está tão afinado com temas jurídicos, por favor, eu queria que você pudesse colocar com explicações mais palpáveis ao grosso público, para que possamos dar a melhor informação possível, né? Então, agradeceria muito, então, que esse último comentário pudesse ter uma visão mais ampla possível para que o público leigo possa entender a situação toda, né? Legal. A primeira coisa que eu acho que é importante o público que não acessa essa esfera é que o tradutor-intérprete ele é uma profissão, então nós somos regularizados. A pessoa surda que usa a língua brasileira de sinais, ela tem o direito a ter o seu intérprete, e aí o intérprete ele tem que estar nos serviços públicos, então ele já está dentro de uma sala de aula para mediar ali a comunicação de uma pessoa surda com quem fala português, né? Mas olha uma questão que a pessoa surda enfrenta já na esfera educacional, que eu acho que é comum a todas as pessoas, né? Todo mundo sabe que é uma sala de aula, todo mundo permeia uma sala de aula, seja para o seu filho, seja para a sua vida. Os materiais, eles são escritos em língua portuguesa, e o surdo, ele tem ali o intérprete mediando, né, a aula de uma professora. Quando ele volta para casa, ele vai ter que ler aquele material que está em língua portuguesa, ele já não tem mais o intérprete. Então, se a gente fizesse uma correlação, eu tendo um intérprete de português numa sala de aula que fala russo, então eu estou muito feliz que o colega está lá interpretando em português um professor que é russo, eu estou muito feliz por entender, mas quando eu volto para casa para revisitar a matéria, o meu material está escrito em russo, né? E eu não tenho essa relação com a língua. Então, há uma defasagem. Então, parece-me que essa relação de acessibilidade do direito linguístico, ele só existe na presença do intérprete de qualquer língua. Quando você tira esse recurso, que eu falo que é esse direito da língua, você traz prejuízos, que muitas vezes as pessoas pensam, a pessoa surda ela tem um problema cognitivo, ela tem um atraso, ela não entende o que a gente fala. Não, é porque é uma outra língua. Então, eu quis fazer essa relação de sala de aula, mas também de uma relação de uma língua oral.
Aí eu acho que agora está bem compreensível a todos. Mas, então, continuando, e você acha que vai demorar muito para que a situação melhore no campo da interpretação? Eu acho que por essa própria ausência de conhecimento, mas acho que já tivemos também grandes impactos, porque a pandemia também, de uma certa forma, popularizou a língua brasileira de sinais, né? Ficou-se mais comum ver ali na telinha da janela o intérprete, alguém que mexe a mão, e que não é mais alguém que mexe a mão. Hoje, aqui, nesse bate-papo, a gente está falando, olha, essa pessoa que mexe a mão, ele tem uma profissão chamada tradutor-intérprete de Libras, que no Brasil tem os sotaques, né? Ele vai lidar com as regionalidades. Depois, eu acredito que isso seria importante a gente trazer para a grade curricular das escolas, naturalizar o uso da Libras no nosso meio, já que nós estamos falando de brasileiros, porque quando a gente estuda outras línguas orais que são importantes para o desenvolvimento profissional, como aprender ali o espanhol, aprender o inglês, eu acho que esse pode ser um desejo das pessoas, mas a Libras também, quanto mais pessoas falarem Libras, nós vamos atender a demanda de mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Então, a gente está falando de um número significativo, de uma parcela significativa da sociedade, que ela é excluída, porque, às vezes, minimamente nós falamos inglês, mas não falamos a língua de um povo brasileiro. Então, eu acredito que nós estamos caminhando, mas acho que um dos caminhos possíveis era colocar Libras, valorizando essa língua, trazendo essa relação da língua brasileira, né, nossa, nos currículos educacionais. E aí, em qualquer lugar que você fosse, que você balançasse a mão, você não seria visto como alguém, uma profissão de, nossa, Deus te abençoe, que Deus te guarde, porque a pessoa sempre acha que a gente está ali no papel de assistencialismo, quando, na verdade, a gente está garantindo o direito de uma pessoa que fala uma outra língua. Ninguém fala Deus abençoe para quem fala francês, não é, doutor Mário? Com certeza. Muito interessante, né? E é fascinante, né? É fascinante ampliar tanto a diversalidade desse tema. Porque em cada lugar que você vê, há necessidade do intérprete, né? Tudo bem, agora tem alguns aplicativos que auxiliam, né? Mas isso não ajudaria num caso que exige conhecimento mais aprofundado de um tema, certo? Ou, por exemplo, de uma audiência, como você mesma tem, de fato, presenciado, né? Então, realmente... Acho que você tocou numa coisa muito importante, doutor Mário, aqui, para discutir com o seu público, né? A primeira questão é de quão importante é que nós compreendamos essa realidade de um público que a gente, muitas vezes, é distante. Quando a gente fala desses tradutores com aplicativos, a gente chama eles de avatares, né? Então, esses avatares, ele pode ser um auxílio, mas ele não pode ser algo que seja definitivo, porque a língua se estabelece entre falantes, a língua se estabelece entre pessoas, né? Então, por que, então, o juiz não usa o Google Tradutor em inglês para poder ouvir uma pessoa estrangeira no nosso país? Né? Então, se eu fizer a relação de um aplicativo de Libras, que é um avatar, é o bonequinho, com o Google Tradutor, a gente sabe que o Google Tradutor não traz uma realidade, né, de língua, ele tem equívocos. O Google Tradutor, assim como o sistema de avatar de tradução por inteligência artificial, ele também é alimentado por alguém. Né? E quem é alguém que alimenta esse sistema? Né? Então, vai haver falhas. Por isso que eu acho que ele pode ser, sim, um auxílio no sentido de algo que você precisa muito rapidamente saber um sinal. Eu não sei falar o sinal de água. Então, eu pego ali o aplicativo, coloco ali água. E aí, eu quero pedir água, faço o sinal de água. Eu acho que ele auxilia. Mas agora, para falar sobre discursos, traduzir uma audiência, eu não consigo colocar um avatar porque ele não vai trazer toda essa relação
complexa que se estabelece entre pessoas. Na sequência, iremos discutir as desvantagens das pessoas com deficiência auditiva no seu dia a dia.